Nesses últimos dias aqui o programa 9 Minutos tem dado atenção especial à questão de problemas de saúde mental e aqueles assuntos que normalmente não são contemplados cotidianamente pelos nossos noticiários. Hoje nós vamos tratar de uma questão que está sempre presente, que está ancestralmente presente nos conflitos da sociedade, que é o alcoolismo. E para conversar sobre isso, chamamos uma especialista, professora, doutora, pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisa sobre Álcools e Outras Drogas, CEPAD, da UFES, a professora doutora Marluce Miguel de Siqueira, com quem nós vamos conversar agora. Marluce, nós espalhamos um punhado de impressos, publicações, isso é tudo relacionado com sua atividade? Com certeza. É? Boa tarde. E esses materiais são os nossos folder informativos sobre o CEPAD, a informação sobre o Programa de Atenção ao Alcoolista, sobre o PAT, Programa de Atenção ao Tabagista, a nossa série pedagógica sobre prevenção à recaída, autocuidado, comorbidade associada ao alcoolismo, associada ao tabagismo, enfim, substâncias psicoativas de uma forma geral. E também nós temos aqui a série da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, uma parceira e financiadora também de alguns dos nossos projetos. Ou seja, informações em abundância. Com certeza. Né? Agora, veja bem, o alcoolismo na sociedade já perdeu espaço para outras drogas? Em hipótese alguma. Não, né? Na história da humanidade, o álcool ele chegou no mundo antes do próprio homem. Né? Ele chegou com as plantas, né? E dentre elas, no nosso país, a cana-de-açúcar. Depois, o homem experimentou, né, o prazer que advém da cana-de-açúcar, da uva. Da embriaguez. Isso. O prazer da embriaguez, desde Baco. Também. Baco, né, as bacantes, as bacanais, essa coisa da embriaguez acompanha o homem. E aí eu vou te colocar uma questão feita por um amigo meu, alcoólatra. Hoje eu acho que é politicamente incorreto falar alcoólatra, né? Fala-se alcoólico, né? Isso. Mas ele se assumia como alcoólatra mesmo. Também E ele falava assim, Eustáquio, a gente bebe, nós os alcoólatras bebemos para anestesiar a angústia. Que angústia? De que angústia que ele está falando? Olha, hoje em dia, né, a gente não pode falar de uma angústia. A gente pode falar de um mal-estar de uma forma geral da civilização. E esse mal-estar está relacionado, sobretudo, no nosso ponto de vista, e da equipe CEPAD UFES, do déficit de educação, o déficit de saúde nesse país. Né? E a educação, esta é relacionada a procedimentos, né, elementares, que deveriam estar presentes no cotidiano das famílias capixabas, brasileiras, portanto, e de algum tempo para cá isso foi se perdendo, foi sendo substituído por um modo, né, de pensar capitalista e que, por sua vez, levou a mulher para fora de casa, para o ambiente, né, do trabalho, e que, por sua vez, cuidadores diversos, dentre eles, às vezes, até os meios de comunicação, estão se apropriando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e passando para esses futuros brasileiros a educação que lhes convém. Né? Então, eu acredito que nós estamos num tempo, né, você falou bem, Eustáquio, o álcool, né, em todos os tratados, sejam da minha área, enfermagem, sejam da medicina, da psicologia ou do serviço social, que são as quatro áreas básicas da saúde mental e, portanto, de intervenção em casos de problema com substância psicoativa, eles mostram que no passado já houve uma relação de bastante equilíbrio do homem com substâncias existentes, né, na Terra. E eu poderia te citar várias delas. Né? Entretanto, né, uma série de fatores, dentre eles fatores internos existentes no próprio homem, e aqui abre-se aspas, que nós temos uma diversidade de homens muito grande no nosso país, de culturas, né, sobretudo originárias do negro, originárias do índio, e depois essa miscigenação, e que fazem com que os altos e baixos, né, na existência humana sejam os mais diversos possível. Cada um tem o seu estilo de buscar, né,
essa resposta. A sua incompletude, na verdade. Né? Exatamente. Agora, veja bem, a gente tem coisas na vida que a gente aprende, claro, necessariamente pela informação científica, pela academia, outras coisas a gente aprende com a observação da vida. Uma delas que eu aprendi também com amigos, incultos, pelo menos do ponto de vista acadêmico, eles me ensinaram o seguinte: o álcool solta 3 bichos no homem. Um é o macaco, outro é o porco, outro é o leão. Você ouviu falar disso? Com certeza. Então, por exemplo, eu acho que a sabedoria popular ela é maravilhosa nesse aspecto. Você tem um cara que bebe e fica alegre, perde o senso do limite e é dotado de um humor contagiante, acha graça de tudo, olha para sua cara e ri, olha para aquilo e ri. O outro bebe e fica agressivo. E é visível isso também. Quer dizer, são reações diferentes. Percebe-se que, às vezes, uma mesma pessoa cumpre os 3 estágios. Fica alegre, descontraído, desenvolto, depois agressivo e, por fim, o estágio do porco. Porque é o macaco, o leão e o porco, né? O porco é quando ele se aquieta no canto, que é mais dormir e acabar por ali mesmo. Exato. Então, essas reações, elas são individuais também, naturalmente, né? Tem a ver com os conteúdos subjetivos de cada um, né? Com certeza elas têm, eu concordo absolutamente com essa sua colocação, porque ela faz parte, inclusive, de uma estratégia de intervenção muito utilizada pelos técnicos do serviço social, quando eles precisam de abordar a família como um elemento interveniente do tratamento. Porque a sociedade, de uma forma geral, acha que o problema, né, seja ele álcool, tabaco, cocaína, crack, é um problema de quem usa a substância. Não. Quem usa a substância hoje é um foco do problema. Nós não podemos desfocar a família que, de alguma maneira, né, ela funcionou às vezes como fator de proteção, outras vezes como fator de risco, facilitando, né, o encontro desse homem com essa substância. E isso, a gente poderia entender isso, por exemplo, né, esse nosso material. Eu trouxe para oferecer para você. Graças. E você pode ler um, ou a nossa preferência é que você leia todos. Ou você pode ler esse aqui, que é o de álcool, e você não gostar do texto por algum motivo. E aí já começa o surgimento de uma sua resistência. Porque é um conceito que está aqui, que ele vai se enfrentar com outro conceito. Sem dúvida, com a minha verdade, né? Exatamente. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com Marlúcia Miguel de Siqueira, que é do Centro de Estudo e Pesquisa sobre Álcool e outras drogas. Além disso, ela é professora doutora. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Marlúcia Miguel de Siqueira, especialista do Centro de Estudos e Pesquisa sobre Álcool e outras drogas, o CEPAD, da nossa querida Universidade Federal do Espírito Santo. Marlúcia, existe uma predisposição biológica para a adicção? Sim. É uma loteria perversa, né? Às Sim. vezes ninguém já nasce com isso, né? Sim. O que ocorre, e aí eu vou utilizar o meu material para Sim. tornar isso um pouquinho mais fácil para as pessoas. O que ocorre que, do ponto de vista genético, o álcool, por exemplo, né, que é a droga lícita mais popular do nosso país, seguida pelo tabaco. Eu posso ter uma disponibilidade, né, genética que ela vai surgir nessa geração. Ela pode saltar essa geração e ela aparece nessa daqui ou nessa daqui. Sim. Não há ainda, né, nos cientistas do mundo inteiro e os nossos cientistas brasileiros, ainda uma clareza, né, e uma especificidade sobre a forma, né, de transformação, de mutação desse gene, mas ele existe. E, claro, nessa geração aqui, se nós estamos falando, por exemplo, da década de 70, da década de 80, ela sofreu influência de alguns valores. Se nós estamos falando dessa década de 90, outros valores. Sem dúvida. Então, sem a dúvida. manifestação da doença, né, do alcoolismo, ela também leva em consideração as pessoas que estão acometidas, os fatores intervenientes, a família, o trabalho, a sociedade, a cultura, onde há disponibilidade daquela droga. No nosso país, nós temos o alcoolismo está muito relacionado ao uso da cachaça, né? Mas não quer dizer que o alcoolismo seja uma doença só dos usuários de cachaça. Aliás, a propósito, quero saber a distinção do ponto de vista da abordagem terapêutica entre o uso da bebida destilada e a fermentada? Não.
Não é tudo é álcool. Não, Depende do teor alcoólico da bebida, né? sempre. O que ocorre são esses fatores que a gente coloca como fatores né, de ambiente. Sim. Alguns têm mais fácil acesso, por exemplo, se for uma pessoa de classe média, há uma disponibilidade maior para cerveja, às vezes o vinho. E uma pessoa de classe social mais alta, ela vai ter, às vezes, um alcoolismo que está caracterizado pela vodka, da melhor qualidade, inclusive aquela que vem do país de origem. No país de origem, eles estão enfrentando sérios problemas, eles estão julgando pesado quanto ao álcool, principalmente na Escandinávia. É caríssimo usar o álcool, em qualquer que seja a modalidade de apresentação dele, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Rússia, ou seja, só que lá há uma predisposição até pela própria natureza, né? Eu diria assim, quase que é um recurso fisiológico deles para lidar com aquele clima, que é um clima um tanto quanto adverso. Eu quero saber de você o seguinte, numa situação do alcoolismo já está instalado, qual é o procedimento? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, primeiro para o usuário, né, ele tem que tomar posse disso. Ter a consciência disso. A segunda, a família tem que tomar posse disso. E terceiro, sobretudo o ambiente de trabalho também tem que tomar posse disso. Num passado bastante passado, né, década de 80, 90, as empresas, sobretudo, elas tinham um olhar para isso bastante preconceituoso e excludente. Hoje, por pesquisas internacionais que também já chegaram há muito tempo no nosso país, existe um projeto que já se constatou, né, que o pareamento do tratamento, por exemplo, o tratamento convencional dado pelo nosso programa de atenção ao alcoolista lá na universidade, no hospital universitário, e alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente, eles são de absoluta importância. Porque você vai fazer uma intervenção que ela tem um tempo, 15 dias, 30 dias. Agora, depois você... Suporte, né? Eles prestam você suporte. vai só espaçar um pouquinho mais essa intervenção até você devolver de novo esse usuário, esse indivíduo, para a sociedade. Na sociedade, onde é que ele vai frequentar, onde é que vai ser o monitoramento dele, o acompanhamento dele, vai ser nos grupos de ajuda mútua. Sim. Agora Marluce, eu acho que na experiência indica, o Alcoólico Anônimo, a gente conhece o trabalho maravilhoso que eles prestam, né? É um trabalho também de muito que associa, inclusive, a visão transcendental da vida com uma opção de consciência. O que eu estou escolhendo para mim? Aí nós caímos naquela fórmula, né? A única fórmula imbatível até agora para conter o alcoolismo, então, é evitar o primeiro gole, né? Sim, não existe outra maneira. Não existe outra maneira. E o segundo, você perguntou qual é a primeira? Eu tomar posse. A segunda intervenção tomou posse, aí a pessoa se deu conta que ela vai ter que mudar o estilo de vida dela. E mudança de estilo de vida não é rápida, né? Vamos pensar assim, se você estivesse me convidando para nós mudarmos tudo isso aqui agora para uma outra sala, nós precisaríamos de um tempo para a gente voltar a essa forma que nós estamos, inclusive, mostrando na TV. Imagina uma pessoa que bebeu durante 10, 20 anos. Vamos pensar só na recuperação do fígado dela, que vai estar altamente afetado. Mas não é só o fígado. O corpo humano tem vários, é um conjunto de órgãos e sistemas. Então, é um tempo, né, de resgate, mas é um tempo longo e que ele tem que ser renovado, como você disse, a cada dia. Com qual intenção? Eu vou hoje viver o meu dia evitando o primeiro gole. Agora, como entender esse critério discricionário da autoridade pública em, por exemplo, digamos assim, marginalizar algum tipo de droga, proscrever algumas drogas e outras como o tabaco e o álcool serem permitidos, embora o álcool, saibamos, seja das mais degradantes em termos de composto populacional? Olha, eu acredito que assim, a gente tem que ter, vamos pensar no nosso ambiente de casa, né? Se a gente for ao supermercado, nós dois, juntos, né, e fazer uma viagem pelo supermercado, cada prateleira vai oferecer para a gente quantos tipos, por exemplo, de óleo. Qual é o óleo mais recomendado
para o seu perfil de vida, será que é o mesmo para o meu perfil de vida? Possivelmente a resposta é não. Somos diferentes. Portanto, as intervenções, na nossa opinião, como especialista, mas antes de sermos especialistas, somos pessoas. Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho um filho de 25 anos. Se eu não tiver uma atitude e uma crença positiva em prol da vida, como é que eu vou me preservar e como eu vou funcionar como modelo para o meu filho adolescente, meu filho adulto jovem? E este é o principal limite, que amor exigente ensina bem. Amor exigente. Limites. A sociedade perdeu o limite. Portanto, não adianta a gente reinventar a política. Nós temos também que, talvez, pensarmos nós, enquanto instrumentos produtores de política, dentro da nossa casa. Dentro, né, quando a gente sai para a nossa primeira escola, para o nosso trabalho, quando a gente está na sociedade, quando a gente está na praia. Marluce, agradeço muito sua presença, sua disponibilidade de vir aqui falar conosco a respeito desse assunto tão dramático para nós. Nós é que agradecemos, em nosso nome pessoal, em nome do Centro de Estudos e Pesquisa sobre o Álcool e outras Drogas, o popular CEPAD, e gostaríamos de convidar a todos os telespectadores e, sobretudo, vocês, né, a mídia, importantíssima para nós, no nosso trabalho, para acessar o nosso site www.cepad.ufes.br. E, por favor, a gente, como professor, pede sempre 3 contribuições positivas, 3 negativas e 3 sugestões. Porque é assim que a gente pode transformar, porque nós somos um, eu lido com o outro, que é você, e tem um terceiro, que é aquele que vem se somar a nós para construir o grupo, a sociedade brasileira, portanto. Legal, Marluce. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença de Marluce Miguel de Siqueira, professora, doutora e integrante do Centro de Estudo e Pesquisa sobre Álcool e Outras Drogas, o CEPAD da UFES. Marluce Miguel de Siqueira, em 9 minutos. Tchau. Sou passageiro.